Souza, do bairro de Casa Forte, ela disse: o vegetarianismo defende a vida. Os vegetais também não são seres vivos? O que é que vocês falam a esse respeito? Quem gostaria? Bem, também são vida, claro. Porém, os vegetais eles não têm sistema nervoso central. Então, embora alguns falem, não, mas a gente tem estudos que mostram que plantas reagem a estímulos elétricos, elas se mexem, elas, enfim, tem algum tipo de reação, elas não têm um sistema nervoso como os animais para poder registrar isso como dor. Outra questão é que, se você se alimenta de animais, esses animais precisam se alimentar de plantas. Então, e você vai alimentá-los com plantas durante um longo período até abatê-los. Então, na verdade, quando você come carne, você está comendo mais plantas do que quando você come plantas. A quantidade de vidas vegetais tiradas para comer carne é muito maior. E para a gente se alimentar, a gente vai precisar comer alguma coisa, Isso. né? Então, as plantas, elas nos nutrem. E se a gente for pensar no sofrimento de uma planta sendo colhida, né, e de um animal morrendo, é bem diferente. E nutricionalmente a gente percebe o impacto disso na saúde, né? Então, assim, uma alimentação à base de vegetais, ela, com certeza, ela tem um impacto muito mais positivo. A gente tem antioxidantes, entendeu? A gente vai diminuir riscos de diabetes, de uma série de doenças que com a alimentação rica em carne, em excesso, tem muita gordura saturada, pode causar problemas à saúde. Então, isso por aí já dá para raciocinar, né? Jaelson Santiago, do bairro da Imbiribeira, ele pergunta como prevenir a anemia no momento em que a carne é retirada. Na verdade, a anemia você pode ter também comendo carne, tá? Então, assim, através dos vegetais, principalmente as leguminosas, os feijões, você vai ter a quantidade de ferro adequada. O que a gente precisa ter cuidado é como você vai consumir isso. Tá? Então, às vezes, a pessoa se torna vegetariana e ela começa a consumir muito produto derivado de leite, que tem muito cálcio, numa refeição onde estamos visando o ferro. E aí vai dar... pode dificultar a absorção do ferro com esse consumo de cálcio exagerado que pode estar misturado nessa refeição. Então, é saber aonde come e as fontes dos alimentos, que não vai ter problema nenhum com isso. Doutora Só Regia? para complementar, as folhas verdes escuras, elas também são bastante ricas em ferro. E para a gente aproveitar melhor esse ferro de todos os vegetais, a associação com a vitamina C, de uma fonte natural, né, frutas que contêm a vitamina C, aumenta essa absorção do ferro. Bom, pergunta aqui da nossa produtora, Laís Fancello, que está aqui com a gente. Laís, obrigado pela pergunta. O alto consumo de soja pode ser prejudicial? Doutora? A soja é uma fonte de proteína, mas nós temos outras fontes de proteína vegetal mais interessantes, porque a soja ela também é muito rica em fatores antinutricionais, né, que prejudicam bastante a digestão. E, geralmente, a soja que chega para a gente, né, na prateleira, ela é aquela soja texturizada, já processada. Na verdade, ela é um resíduo da produção do óleo, então é um subproduto. Né? Então, se a gente pensar dessa forma, assim, existem outras fontes de proteína que são mais interessantes. Não quer dizer que necessariamente tem que cortar a soja do cardápio, mas deixar para ocasiões mais isoladas. É isso aí, mande a sua pergunta, 34238124, você também manda a sua pergunta via Facebook, Conexão UFPE Saúde. É só você mandar e participar, né? Participa aqui com a gente, fale, expresse a sua opinião também, dê sugestões de temas. Bom, queria falar um pouco mais a respeito da questão da sociedade, professora. Como é que vocês se organizam, né, e de que maneira vocês trabalham, né, para divulgar a prática do vegetarianismo? Tá. O grupo de Recife da SPB, ele tem algumas atividades permanentes e algumas esporádicas.
A gente tem mensalmente palestras na Livraria Cultura do Paço Alfândega, que é o projeto Cultura VEG, que trata de vegetarianismo e direitos animais. E cada mês é um convidado diferente, falando de um tema diferente. A gente também tem um projeto Clube de Cozinha VEG, que é na Livraria Cultura do Shopping Rio Mar, onde a gente faz demonstrações culinárias, que ainda não está com uma periodicidade fixa, mas a ideia é ser mensal também. E também convidados variados e temas variados. A gente já fez um sobre pastas árabes, um de alimentação viva e um de bolos veganos. E, eventualmente, a gente organiza oficinas culinárias. A gente conversa com restaurantes que queiram adaptar o cardápio e tenham dúvidas sobre como atender a esse público. A gente dá sugestões. A gente tem a campanha Segunda Sem Carne, que pode ser adotada, por exemplo, por alguma empresa que tem refeitório e ela quer, na segunda-feira, colocar uma opção que não seja a base de carne para as pessoas nesse dia. E é uma forma delas estarem conhecendo novos sabores e reduzindo o consumo de carne. A gente vê que é uma porta de entrada para uma redução do consumo de alimentos de origem animal, essa campanha Segunda Sem Carne, porque muita gente nunca parou para fazer sequer um almoço sem carne. Então, o fato dela estar experimentando vai quebrando mitos e preconceitos. Ano que vem, a gente vai realizar o VegFest, que é um congresso vegetariano brasileiro, que ano passado foi em Curitiba, em 2015 vai ser aqui, provavelmente em agosto, que vai trazer muitos palestrantes do Brasil afora. A gente vai convidar palestrantes internacionais também. Vão ser aí 5 dias de atividades, de palestras, de oficinas, de minicursos na área de saúde e provavelmente de gastronomia também. Enfim. Estamos abertos a outras atividades também. Se alguém quiser entrar em contato com a gente para conversar, quiser algum tipo de apoio em relação ao assunto, se quiser convidar para dar palestra também, estamos à disposição. Bom, a Liliane Santos, do bairro de Boa Viagem, ela pergunta às convidadas se a comida japonesa ela pode ser considerada saudável e se essa inserção um pouco mais constante na dieta necessita de algum cuidado especial. Bom, se a pessoa exagerar também no consumo de peixe cru, ela pode ficar com deficiência também, tá? Então, assim, a gente tem uma vitamina, que é a B1, que o excesso de peixe cru vai atrapalhar a absorção dessa vitamina, tá? Então, assim, tudo tem que ser muito bem balanceado, né? E, assim, ela comendo peixe, ela não é vegetariana, tá? Que isso fica claro. Eu queria complementar, assim, que a comida japonesa que se serve nos restaurantes, pelo menos em Recife, ela é bem diferente, assim, da tradicional. Por exemplo, o uso do cream cheese. Aquele é um produto industrializado com um altíssimo teor de gordura. Também existem sushis fritos, né, que também já não é tão interessante para a saúde. E também a questão do shoyu, que tem muito sódio, né? Se a pessoa exagera no shoyu, no Japão ninguém usa a quantidade de shoyu que a gente usa aqui. Mas, assim, embora se predomine o peixe, né, vegetarianos conseguem se alimentar de maneira bem interessante em restaurantes japoneses, conversando um pouco. Porque tem muitos ingredientes que eles usam que são vegetais. Você pode fazer sushi com shiitake, com tofu, já tem alga, já tem outros itens que dão sabor ao alimento. Sobre o salmão, eu queria comentar que está se usando muito salmão de criadouro, que não é pescado. E eu já li que, talvez vocês possam até complementar, que não tem o mesmo valor nutricional do salmão que é pescado em alto mar. Parece que até o teor de ômega 3 ele é baixíssimo. Então, até a vantagem que se teria, eventualmente, no consumo desse tipo de peixe, se perde pela forma como ele foi produzido. Na verdade, até vem na embalagem, né, quando se compra esse salmão, que provavelmente é o que eles usam nos restaurantes, avisando que aquela coloração é resultante de pigmentos que eles colocam, corantes que eles colocam na ração, né? E assim, o ômega 3, na verdade, é produzido no peixe para que ele evite que ele congele, porque são os peixes de águas profundas e geladas que tem mais ômega 3. Se um peixe é cultivado dentro de um tanque, ele vai precisar produzir ômega 3. Sim. E outra coisa, essa ração que é dada a ele vai ser rica em ômega 3 para ele ter realmente ômega 3. Então,
realmente isso aí a gente tem certeza que não tem. É isso aí, estamos ao vivo. Faça sua pergunta. 3423-8124. 3423-8124. Você faz a sua pergunta, tira a sua dúvida. Estamos falando sobre alimentação vegetariana. Bom, a Giovana Santiago, do bairro da Imbiribeira, pergunta: bom, se dentro da alimentação vegetariana cabe o tão conhecido cafezinho. Claro. Café vegetal não teria porquê, né? Uhum. Não está dentro da alimentação vegetariana. Agora, falando em Pode um probleminha, mas tudo bem, pode continuar. Não, ok, é isso mesmo. Agora, bom, falando no cafezinho, né, eu lembrei aqui, algumas pessoas usam açúcar para adoçar, o adoçante. Eu queria saber, fala-se muito que o adoçante pode trazer riscos à saúde, doutora. Como é que a gente pode orientar, né, as pessoas que gostam ali do cafezinho? Isso, aí saindo um pouco do assunto vegetarianismo. Aham, né? Só para completar um pouquinho essa Olha, pergunta. O ideal é que quanto menos desse tipo de alimento a gente adicione à comida, é melhor. Mas é porque depende, não dá para a gente comparar o açúcar diretamente com o adoçante, porque são produtos totalmente diferentes. Eles vão provocar males no nosso organismo, mas são males de origem diferente também. Mas existem, sim, pesquisas mostrando, sempre que a gente vê uma pesquisa falando de adoçante, é sempre notícia ruim. Né? E do excesso de açúcar, sim. Então, o ideal é que a gente use o açúcar o mais bruto possível, né, perto do açúcar mascavo e de uma quantidade menor. Para isso, é preciso que a gente adapte o paladar, né? Porque, na verdade, o paladar do brasileiro está acostumado com muito açúcar, não é pouco, não. Então, o ideal é que a gente vá diminuindo aos poucos para chegar numa alimentação mais saudável. E hoje a gente vê que o adoçante estévia, né? Até agora, tá? Os estudos mostram, inclusive, que ele é anti-inflamatório, tá? Então, ele tem até um efeito positivo. Até agora é o adoçante considerado mais saudável. Pronto. Bom, Luciana Santiago, mais uma vez, ela coloca aqui uma pergunta. Como tornar as receitas vegetarianas mais atraentes? Ela disse que está colocando aqui que tenta inserir o filho, né, nessa dieta mais saudável, mas ele ainda está muito ligado aos fast foods e aos doces. Bem, eu acho que é sempre bom dizer que qualquer tipo de comida pode ser feita na versão vegetariana. Então, talvez uma forma dele ser iniciado nessa alimentação seja ela fazer a versão dos pratos que ele já gosta vegetariana. Fazer hambúrguer de lentilha, de grão de bico, ou até mesmo de aveia com vegetais. Pode começar, se ele está acostumado a comer em lanchonete, então deve comer pão branco. Então, de repente, começar a oferecer pão integral. E eu tenho um filho de 4 anos e eu vejo que você tem que ter persistência, tá? Você oferece uma vez, oferece outra, você come na frente dele se deliciando com aquilo e dizendo que você não sabe o que está perdendo. Enfim, o contato com aquele alimento, primeiramente visual, vendo os outros, vai abrindo a criança para a possibilidade. Se você só oferece ela o que ela já conhece, ela não vai aceitar alimentos novos. E é importante também ir atrás, né, de receitas diferentes. A internet está aí cheia de receitas interessantes e ir atrás de experimentar novos sabores mesmo. Conhecer os condimentos, conhecer os temperos, as ervas naturais que dão muito sabor. Né? Que às vezes esse sabor está escondido quando um prato está com muito leite, muito queijo, muito leite condensado, muita carne. E quando a gente tira esses produtos de origem animal, é como se aflorasse o sabor dos vegetais, das ervas.